Olá, sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar continuidade com ARP, Address Resolution Protocol. Destino na mesma rede. Então, dois endereços principais são atribuídos a um dispositivo em uma LAN Ethernet. O endereço físico e o endereço lógico. O endereço lógico é o IP e o endereço físico é o MAC, né? É o endereço MAC Ethernet. Por exemplo, aqui o PCA, temos aqui o PCA, envia um pacote IP para o servidor de arquivos. Então, ele vai enviar um pacote, né, para o servidor de arquivos. Se você observar aqui, nós temos aqui a nível de camada 3, né, o layer 3, o endereço IP de origem 110 e o destino 150. E estão na mesma rede, porque é um 92.168.1, um 92.168.1, endereço de classe C. Ok? Então, o endereço MAC de destino será o 000B e o da origem será o 000A no layer 2. Tá? Então, por exemplo, o PCA envia um pacote IP para o servidor de arquivo na mesma rede. O quadro Ethernet contém o MAC, destino e origem, e o IP, origem, né, e destino. Muito bem. Se você está numa rede remota, o que acontece? Então, observe que aqui existem, na verdade, três redes. Existe essa rede aqui, onde está a máquina de origem. Existe essa rede onde tem aqui os dois pontos, as duas interfaces de roteador. E existe essa terceira rede aqui, que é onde está o servidor de arquivo final. Ora, neste caso, esta rede vai ter um default gateway, que é a porta do roteador ligada a este segmento. Então, o default gateway é esta porta aqui. Para chegar até essa rede de destino, você vai ter que sair da sua rede local. Então, o endereço IP de origem ele vai se manter íntegro. A origem é 192.168.1.110 e o destino 172.16.199. Observe que são redes distintas agora. O MAC de origem é o 000A, mas o MAC de destino não é um MAC de destino do servidor de arquivos. O MAC só tem importância no teu segmento local. O MAC só tem importância nesse segmento local. Então, o destinatário, a nível de MAC, passa a ser a interface do roteador. Passa a ser o 00OC, que é o MAC de destino do roteador. Quando o roteador recebe a sinalização na camada 1 e desencapsula para a camada 2 e vê, olha, qual é o MAC de destino? É o 000C. É para mim. Aí ele desencapsula para a camada 3. Quando ele desencapsula para a camada 3, que ele vê qual é o endereço IP de destino, e aí ele observa que o endereço IP de destino é 172.16.199, ele diz, é para uma outra rede. É para que eu possa fazer o quê? O roteamento. Aí ele vai fazer o roteamento desta interface para esta outra interface, encapsula novamente 3, 2, 1, descendo, encapsulando, e faz o envio para o próximo salto. Ok? Então, o roteador, o default gateway, ele vai receber, identifica a nível de camada 2 que é para ele, mas na camada 3 ele verifica que é para rotear e enviar para outra rede. Ok? Muito bem. Introdução ao ARP. Né? Me diga uma coisa, com certeza, você já pediu para um amigo, falou para alguém assim, qual é o seu endereço IP? Aí a pessoa lhe dá o endereço IP, você pode fazer um ping, por exemplo, saber se a máquina dele está ativa. Ping o endereço IP. Mas dificilmente você pediu, ou alguém lhe pediu, qual é o seu endereço MAC? Não, ninguém pede o endereço MAC, pede o endereço IP. Então, quando eu solicito o endereço IP, é para colocar na camada 3 do destino. Mas eu também preciso do endereço MAC de destino. E como é que faz? Aí entra o protocolo ARP, que é o protocolo de resolução de endereços MAC. Tá? Quando eu for fazer um ping em uma máquina, antes de fazer o ping, eu preciso saber qual é o MAC dessa máquina, para que eu possa colocar aqui num quadro Ethernet o endereço MAC de destino. O IP de destino, que é a máquina que eu quero pingar, está na camada 3, mas na camada 2, qual é o endereço MAC? E é isso que o protocolo ARP faz. Então, quando o dispositivo envia um quadro Ethernet, ele contém dois endereços, de destino e de origem. Para determinar o endereço MAC de destino, o dispositivo usa o quê? O protocolo ARP. O ARP fornece duas funções básicas, resolução de endereço IPv4 e manutenção de uma tabela de mapeamentos. Então, aqui, precisa enviar as informações para 192.168.1.7, que é essa máquina aqui, mas só tem o endereço IP. Não sei o endereço MAC do dispositivo que tem esse IP. Qual é o endereço do MAC do destinatário 192.168.1.7? Não sabe. Muito bem. Então, como é que funciona? Quando você vai fazer um ping, uma solicitação para 192.168.1.7, antes de haver a efetiva
solicitação de ping, né, que é o ICMP, essa máquina, né, se ela não contém na sua tabela ARP, porque a tabela ARP ela fica localizada nos hosts, então esse H1 ele vai ter uma tabela ARP, todo micro, todo dispositivo tem a sua tabela ARP. Se na tabela ARP dessa máquina não contém o MAC de 192.168.1.7, o que ela vai fazer? Ela precisa perguntar para todo mundo. Então ela vai mandar um quadro em broadcast, ou seja, com endereço de destino tudo preenchidos com 1, os 48 bits. Com isso vai ficar o endereço hexadecimal tudo FFFF. Ela manda em broadcast e vai bater na porta do switch. Quando o switch recebe a sinalização, que ele desencapsula para a camada 2, ele vai, qual é o endereço MAC? Ele verifica FFFF. Aí o que o switch faz? É para enviar para todos. Então ele manda por todas as portas, para todas as portas que estão ativas, que tem sinalização. Então ele manda para essa porta. Essa máquina vai receber a sinalização, desencapsula. Né? O que ela verifica no endereço MAC de destino? FFF. Diz, opa, é para mim também. Manda para a camada 3. Quando ele manda para a camada 3, o que ele faz? Ela quer saber qual é o endereço MAC de 192.168.1.7. Só que eu sou um 8, então eu vou desprezar. A mesma coisa acontece quando bate nessa máquina. Ela recebe a sinalização para a camada 2, verifica, é o FFF, é para mim também, trata e verifica que ele quer saber o endereço MAC da máquina que tem o IP 192.168.1.7. Diz, eu não sou um 7, então eu vou desprezar. Já quando chega aqui nessa máquina 1.7, o que acontece? Ela identifica que é para ela também, por causa do FFF na camada 2, e quando vai fazer o tratamento, verificar, ele quer saber qual é o endereço MAC da máquina 192.168.1.7. Eu sou a máquina 192.168.1.7 e vou responder. Quando ele responde essa solicitação, ele já tem um MAC da origem que foi enviado, né? Ele vai colocar o seu destino, que vai ser a resposta que ele vai obter, né? E com isso, quando ele enviar, essa máquina vai receber e vai saber, isso aqui é a resposta do que eu pedi, e agora eu tenho o endereço MAC do destino. E aí sim ele vai fazer o ping. Isso é evidentemente muito rápido. E também armazenar na sua tabela ARP essa informação de que 192.168.1.7 possui endereço MAC XYZ, né? Então, o dispositivo pesquisará em sua tabela ARP o endereço IPv4 destino correspondente ao endereço MAC. E aí vem o procedimento que eu expliquei aqui. Isso na rede local, né? E se for uma rede remota, ou seja, que tiver um default gate, uma porta de um roteador, ele vai fazer esse mesmo processo, só que enviando para o default gate a solicitação. Isso aqui é o que eu acabei de explicar. A mesma coisa, dando continuidade. Ainda assim, remoção de entradas na tabela ARP, né? Então, dependendo do sistema operacional, isso vai ficar aí por volta de 2 minutos, essa tabela, também para não ficar congestionando muito essa tabela ARP, né? Então, removerei essa entrada ARP se ela não for usada em 2 minutos. Isso para o sistema operacional Windows, né? Basicamente vai ser o quê? O endereço IP e o endereço MAC. Isso em cada máquina. Então, cada máquina vai ter sua tabela ARP e ela vai aprendendo à medida que vai utilizando a rede, ok? Num roteador, como é que a gente verifica a tabela ARP? Com show IP ARP, vai mostrar o IP e os endereços MAC, tá? Num host como Windows 7, você vai dar ARP-A e ele vai te mostrar uma série de endereços e os endereços MAC, IP e MAC relacionados, tá? Então, se você for fazer um ping para 192.168.1.254, já tem o endereço MAC aqui de destino, então ele já encapsula direto e manda. No caso, não rodaria, não solicitaria em broadcast, porque já tem essa informação aqui. Muito bem. Broadcasts ARP, né? Quando um quadro broadcast de uma requisição ARP é recebida, é processada por todos os dispositivos da rede. Lembra? Essa máquina vai enviar uma solicitação ARP, um broadcast em ARP, todas as máquinas vão receber, todas as máquinas vão processar. Evidentemente que apenas a que se destina é que vai responder, mas todas vão processar, tá? Então, as solicitações ARP podem inundar o segmento local se um grande número de dispositivos for ligado e todos começarem a acessar serviços de rede ao mesmo tempo. É o que eles podem chamar, às vezes, de tempestade de broadcast. Todas as máquinas inundando a rede com muita solicitação ARP, pode até travar, a rede sentar, né? Os switches terem dificuldade de processar, as máquinas terem dificuldade de processar. Você imagina que hoje as máquinas, a maioria dos computadores, é tudo on-board, né? É tudo on-board, a placa de rede é on-board.
Então, uma solicitação ARP, ela é processada praticamente pelo processador do teu computador. Então, você pode estar aqui trabalhando no Word da vida ou no Excel e notar a máquina meio lenta. Se estiver havendo uma tempestade de broadcast na rede, a tua placa de rede vai consumir muito o processador da máquina, com muita resolução de endereço, e pode até tu sentires isso na tua... Evidentemente que vai depender da tua capacidade de processamento da máquina. Uma máquina de pouca capacidade, tu vai sentir mais rapidamente isso. Uma máquina com uma grande capacidade, ela consegue resolver isso sem que o usuário perceba que ela está ficando lenta por algum motivo. Falsificação ARP, né? Você observa aqui essa rede, ó, eu tenho aqui essa máquina A, que ela tem o endereço IP e o MAC e ela quer chegar até a internet, né? Então, requisição ARP, preciso do endereço MAC do gateway padrão 192.6811, que seria um spoof, né? Uma falsificação do endereço ARP. Quando ela manda isso em broadcast, que ela vai fazer uma solicitação ARP, vai em broadcast, o endereço de destino é tudo FFFF. Vai ser enviado por todas as portas. Então, essa máquina aqui, que está sendo operacionalizada por tá aqui meio nefasto aqui essa pessoa, então ele coloca lá alguns programas para falsificar esse endereço. Ou seja, quando ele recebe o endereço, uma sinalização, vai bater na camada 2 e vai dizer assim, o que é isso? É um FFF, é para mim também. Leva para a camada 3. Ele quer saber qual o endereço MAC da máquina 192.6811. E aí, em vez de desprezar, que seria o normal, porque ele não é a máquina 11, o que ele faz? Ele trata e responde como se fosse a máquina 11. Então, essa máquina aqui aprendeu equivocadamente que o endereço MAC do gateway padrão é 000C e não 000D. E aí começa a mandar informação para ele começa a capturar essas informações. Isso seria o ARP spoofing, né? Falsificação de ARP. Alguns suítes, ele possui umas formas de evitar esse problema, mitigar, né? Diminuir a possibilidade de problema, conhecido como inspeção ARP. Mas, no momento, não é fruto para a gente desenvolver esse pensamento. Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro.